Primeiramente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Não sei que horas o senhor vai estar vendo esse vídeo, mas enfim, espero que o senhor esteja muito bem. Mas indo direto ao assunto, eu e o meu grupo, nós ficamos com o tema do efeito Warburg associado ao PET scan para diagnóstico e também para o tratamento de câncer. Bem, antes de mais nada, eu gostaria apenas de citar os componentes do meu grupo, que no caso sou eu, João Matheus, o José Medeiros e o João Vitor. Todo mundo ali trabalhando em conjunto para entregar o melhor trabalho possível para o senhor e de maneira mais completa. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Inicialmente falando sobre o efeito Warburg. A partir do nosso conhecimento prévio sobre o processo energético que ocorre nas células do nosso corpo, o entendimento sobre o que é esse efeito Warburg se torna muito mais simples, mas não deixa de ser um tanto quanto curioso. A respiração celular, como conhecemos, possui 4 etapas, aquelas clássicas que nós sabemos: a glicólise, onde nós vamos ter a quebra da molécula da glicose, a descarboxilação oxidativa, o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e, por fim, a cadeia transportadora, ou comumente conhecida também como a etapa da fosforilação oxidativa. Então, essas são as 4 etapas clássicas. Mas hoje, nesse trabalho, eu quero ressaltar principalmente a primeira etapa, que tem grande relação com o efeito que nós vamos falar hoje, que nesse caso é a etapa da glicólise. E antes de tudo, voltando um pouco no tempo, a gente tem que chamar um carinha muito legal para ajudar a gente, que é Pasteur, exatamente, Louis Pasteur. Ele, durante seus estudos sobre a fermentação da glicose por leveduras, que são fungos unicelulares, descobriu que tanto a velocidade quanto a quantidade total de glicose consumida é muitas vezes maior em condições anaeróbias do que em aeróbias. Então, basicamente, sem presença de oxigênio, Louis Pasteur vai determinar nesses seres unicelulares, em meio anaeróbio, ou seja, sem presença de oxigênio, basicamente nós temos um consumo muito maior de glicose para a mesma produção de ATP, mediante a nossa produção com cadeia transportadora, que tem o oxigênio presente. E estudos posteriores com músculos confirmaram a grande variação das taxas de glicose anaeróbia e aeróbia. E hoje, graças aos saldos energéticos de cada etapa que nós temos em mãos e seus influenciadores, nós conseguimos saber o porquê dessa diferença de velocidade de consumo. E em miúdos, nós podemos dizer basicamente que o grande quantitativo de ATP produzido durante a 4ª etapa, que é a fosforilação oxidativa, ela vai se dar graças ao oxigênio atuando como um aceptor final da cadeia do fluxo de prótons. Que prótons são esses? São os nossos cátions de hidrogênio. E esses prótons, como nós sabemos, vão estimular a proteína responsável pela produção, pela conversão desse fluxo de prótons, da energia do fluxo de prótons em ATP. Que no caso é a ATPase. Contudo, tal receptor não é encontrado durante a glicólise, e muito menos a grande quantidade de cátions de hidrogênio que vemos na última etapa da respiração. E por isso que temos uma imensa diferença de saldos energéticos, já que, obviamente, a carga iônica que se encontra no fluxo de prótons, já que são, obviamente, átomos eletricamente carregados positivamente, é muito maior do que tem na glicólise. Então, só pela carga iônica, já se percebe que eu tenho uma grande quantidade de energia na fosforilação oxidativa, algo que não é presente na glicólise. Na glicólise, nós temos cargas neutras. E sendo assim, segundo tal lógica, se a primeira etapa produz menos ATP do que a 4ª etapa, quantas moléculas de glicose seriam consumidas para que o valor energético delas se equiparasse? E eis o motivo de a fermentação consumir tanta glicose. Então, basicamente, como nós sabemos, a glicólise produz muito menos que a fosforilação oxidativa e, logicamente, nós chegamos em qual conclusão? Para que se equiparem, no período da glicólise, nós temos um maior consumo de glicose justamente pelo seu saldo ser mais baixo. Vamos trabalhar com números. Na glicólise, nós temos a produção, o saldo. Vamos trabalhar com o saldo de 2 ATPs, já que são produzidos 4, mas 2 desses 4 é utilizado como mecanismo de ativação para a quebra da molécula de glicose. Então, resumindo, glicólise, 2 ATPs. E vamos colocar um númerozinho ali redondo, um pouco mais para baixo da fosforilação oxidativa, só para a gente ter uma noção, que é um pouco mais, mas a gente arredonda. A fosforilação oxidativa produz aproximadamente 30 ATPs. A gente sabe que é mais, mas para ficar mais fácil essa comparação. Ou seja,
Uma molécula de glicose produz 30 ATPs na fosforilação oxidativa e uma molécula de glicose produz 2 ATPs na primeira etapa, que é a glicólise. Isso significa o quê? Consequentemente, que seres que dependem de respiração anaeróbia precisam consumir 15 vezes mais moléculas de glicose para conseguir ter o saldo equiparado. Então, é basicamente isso que Pasteur concluiu, associado aos estudos posteriores com musculaturas. Mas e o câncer? Onde entra nessa história? Bom, basicamente, a gente vai agora falar do alemão bioquímico Otto Warburg, que foi o primeiro, no ano de 1928, a observar que tumores de praticamente todos os tipos vão possuir a velocidade da glicólise muito maior que a de tecidos normais, mesmo quando o oxigênio está disponível. Vamos guardar essa frase, mesmo quando o oxigênio está disponível. Esse efeito Warburg é a base de vários métodos de detecção e tratamentos de câncer. E a equipe de Warburg vai desenvolver uma ferramenta experimental que revolucionou os estudos bioquímicos do metabolismo oxidativo, o manômetro de Warburg, que mede diretamente o consumo de oxigênio dos tecidos por monitorar variações no volume de gás, e assim permite medidas quantitativas de qualquer enzima com atividade oxidativa, e a partir desse quantitativo verifica-se a presença de um metabolismo tumoral ou não, a partir do momento que células tumorais crescem, na maioria dos casos, em condições de hipoxia, ou seja, carência de oxigênio, isso até conseguirem seu tão desejado suprimento capilar de oxigênio. Então, basicamente, ele vai verificar metabolismos tumorais no nosso organismo pelo seu manômetro, tudo isso pelo volume do gás oxigênio que está sendo ali consumido. Ou seja, se eu tenho pouco volume de oxigênio sendo consumido, consequentemente, eu tenho ali um metabolismo tumoral. E ok. O fator de transcrição induzível por hipoxia é uma proteína que regula a síntese do RNA mensageiro, que vai estimular a produção de pelo menos 8 enzimas glicolíticas e também transportadores de glicose. Quanto a oferta de glicose está limitada, gerando um aumento da velocidade de tal etapa, e o real perigo desse efeito está principalmente na mutação das proteínas P53. Então aqui a gente chegou na parte mais importante do efeito Warburg. Se quiser esquecer tudo que a gente falou atrás, decorar só isso aqui, essa é a parte fundamental. A mutação das proteínas P53 ocasionadas em células tumorais, que são fundamentais no transporte de elétrons na fosforilação oxidativa, fazendo com que mesmo depois de atingir a circulação, a respiração celular ainda ocorra de maneira normal e anaeróbica, pela dependência maior da glicose. Então as proteínas P53, elas basicamente vão se mutacionar dentro de células tumorais a partir do momento que essas células, antes de possuírem suprimento capilar sanguíneo, vão acabar se acostumando com a glicólise. E mesmo depois de conseguirem esse suprimento, as proteínas já vão ter se adaptado, tudo isso já alterado ali no próprio RNA mensageiro. E essa dependência maior dos tumores pela glicólise em comparação aos tecidos normais vai sugerir uma possibilidade de terapia anti-câncer. Inibidores da glicólise poderiam atingir e matar tumores por esgotar seu suprimento de ATP, e os 3 inibidores da hexocinase. A hexocinase é a enzima que vai estimular ali o processo de respiração. E esses inibidores mostram-se promissores como agentes quimioterápicos. Nós temos ali a desoxiglicose, a lonidamina e o bromopiruvato, que vão impedir a formação da glicólise 6-fosfato. Esses compostos não apenas privam as células de produzir ATP glicoliticamente, mas também vão evitar a formação de pentoses fosfato. E é pela via da pentose fosfato que vai se iniciar a glicose 6-fosfato. Na ausência da pentose fosfato, a célula não consegue sintetizar nem os nucleotídeos essenciais, já que nós sabemos que nucleotídeos são formados por pentose, grupo de fosfato e bases nitrogenadas. Sem pentose e fosfato, não teríamos ali o grupo de pentose, e muito menos o grupo fosfato. E isso faz o quê? Com que a célula tumoral não consiga ter uma replicação celular. E assim ela não consegue nem crescer, basicamente, porque ela não vai produzir ATP e não consegue se reproduzir, matando 2 coelhos numa cajadada só. E para finalizar, ainda temos um fenômeno muito interessante que vai ser abordado ao longo da nossa apresentação, que é a liberação de pósitrons durante os ciclos de captação de glicose. E a partir dessas partículas é possível o diagnóstico prévio do efeito Warburg, que é um método conhecido como PET scan, que em resumo nada mais é que o escaneamento a partir da liberação de pósitrons pelos tecidos do corpo, como vai ser explicado adiante. Obviamente, a sigla PET significa Positron Emission Tomography, ou seja, a partir de tomografias nós temos ali a marcação química
de determinadas moléculas que vão ali indicar quantos pósitrons estão sendo liberados na captação ali de glicose. Agora, professor, vamos bater aquele papo sobre a relação da incidência cancerígena do organismo e suas consequências para o metabolismo humano. Mas como falar de alterações sem antes falarmos do metabolismo saudável? E pensando nisso, vamos direto ao que interessa. No que concerne ao metabolismo normal de um ser humano, a produção de energia ocorre através da respiração celular, por meio do catabolismo, transformando moléculas complexas em moléculas simples e produzindo ATP, que é a principal moeda energética do nosso organismo. E para ganhar toda essa energia para o nosso corpo, o principal meio é a respiração celular, que é realizada tanto no citoplasma como também em outras organelas, principalmente nas mitocôndrias. No citoplasma ocorre principalmente a via glicolítica, ou a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose em duas moléculas de piruvato, liberando energia em ATP e NADH. É claro que isso é muito grosso modo. Esse processo é feito em um complexo de 10 etapas, com várias enzimas, que assim tem as 5 etapas primeiras de preparação. Ali você vai ter o gasto de 2 ATPs. E ali produzir também 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Essas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato serão depois ali passar por vários outros processos, várias outras enzimas e assim produzir mais 4 moléculas de ATP e também mais 2 NADHs. E assim você vai ter um saldo final de 2 ATPs e 2 NADHs ali na via glicolítica. E a via glicolítica sempre ocorre nas células. Quando não há oxigênio disponível, faz-se com piruvato a fermentação láctica ou alcoólica. Mas quando já existe O2 disponível no nosso corpo, no nosso organismo, realiza-se a descarboxilação oxidativa, onde o piruvato é oxidado a acetilcoenzima A e será transportado para as mitocôndrias. E assim fazer outros ciclos, como o ciclo do ácido cítrico e também a fosforilação oxidativa ou a cadeia transportadora de elétrons. Mas vamos desbuçar um pouquinho mais sobre esses conceitos. A descarboxilação oxidativa vai transformar essa molécula de piruvato em acetilcoenzima A, em um complexo da piruvato desidrogenase, formado por 3 enzimas. Essa acetilcoenzima A será transportada ali para a matriz mitocondrial. E ali na matriz mitocondrial, ela vai entrar para o ciclo do ácido cítrico. E a acetilcoenzima A, junto com a molécula de oxalacetato, serão ali transformadas em citrato pela enzima citratocinase. E ali se dará um meio ali de um ciclo ali, que é o ciclo de Krebs, de 8 reações, que é de 8 enzimas, ali produzindo energia para o nosso corpo, ali fazendo 3 NADHs, 1 FADH2 e 1 ATP. E o interessante nesse ciclo, que eu já falei várias vezes ciclo, né? Que ele tem uma característica cíclica. Ele entra com oxalacetato e acetilcoenzima A e depois de 8 reações, no final, o que tem? Você tem oxaloacetato para novamente fazer uma reação com a acetilcoenzima A e assim começar um novo ciclo. E assim produzindo muita energia para a nossa célula. Mas o mais importante da nossa célula para produzir energia é a cadeia transportadora de elétrons. Ela é o ápice da fonte de energia do nosso corpo. Ela ali, através de vários complexos, são 4 complexos, consegue fazer um fluxo de elétrons e assim fazer uma diferença de potencial. E com a enzima ATP sintase, ela vai usar todo esse fluxo, essa diferença de potencial para produzir energia em forma de ATP. E o que é mais interessante ainda, cada NADH produzido ali pela via glicolítica, pela descarboxilação oxidativa, que eu esqueci de falar, mas eu agora vou falar, ela produz 2 NADHs, o ciclo do ácido cítrico ali, onde produz 3 NADHs e FADH2 também, que serão todos utilizados, que eles são transportadores de elétrons,
para ser utilizados na fosforilação oxidativa. E cada um NADH produz 3 ATPs. Um FADH2 ele produz 2 ATPs. Então, se você fazer a conta no final, da somando da via glicolítica, da descarboxilação oxidativa e do ciclo do ácido cítrico, você tem 10 NADHs. Então, ali só com os 10 NADHs, você vai poder produzir na fosforilação oxidativa cerca de 30 ATPs. Já com os 2 FADH2, você vai produzir mais 4. Assim, produzindo um total, somente na cadeia transportadora de elétrons, 34 ATPs para a célula. Assim, ele é um mecanismo mais eficiente de produção de energia para a nossa célula. E agora que já temos os pré-requisitos do conhecimento sobre o metabolismo normal, vamos verificar as principais consequências que os efeitos do câncer geram no mesmo indivíduo. E com os dados de um metabolismo normal, podemos associá-lo a um dos principais métodos de identificação de células tumorais para o eficiente diagnóstico, o Positron Emission Tomography, ou também conhecido como PET-scan, fundamental na indicação de anomalias metabólicas dos tecidos do nosso organismo. Ele corresponde a um exame de diagnóstico por imagem que une os recursos da medicina nuclear com os da radiologia, permitindo assim a sobreposição das imagens metabólicas da medicina nuclear com as imagens anatômicas da radiologia. Com isso, avalia o metabolismo das estruturas analisadas, mais especificamente o osso, músculo, cérebro, pulmão e fígado, entre outros órgãos. Por agregar a possibilidade de avaliar alterações metabólicas e funcionais juntos com a anatomia, o PET-CT ou PET-scan serve principalmente para diagnosticar precocemente tumores e cânceres em uma fase bem inicial, o que é muito útil na área da oncologia. Isso porque essa possibilidade permite identificar e antecipar as lesões tumorais antes mesmo de se manifestarem no organismo. Já no caso de pacientes com autossuspeitas, o PET-CT ou PET-scan costuma ser indicado quando outros exames de imagem, como tomografia, ressonância magnética e mamografia, identificam alguma suspeita de câncer. Então o PET-scan será responsável por esclarecer qualquer dúvida, indicando também se o tumor é maligno ou benigno. Além disso, o exame também pode ser indicado para reavaliar o câncer em pacientes que já tiveram a doença. Essa prática visa esclarecer se o tumor foi totalmente erradicado do organismo ou se há alguma chance do câncer voltar. Entre os tipos de tumor identificados com mais precisão pelo exame estão linfoma, câncer coloretal, câncer de pulmão, nódulo pulmonar, câncer de mama, melanoma, câncer de cabeça e pescoço, câncer de esôfago. A grande vantagem do PET-CT ou PET-scan em relação aos outros diagnósticos por imagem, como a ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada, por exemplo, é o exame que permite avaliar a atividade metabólica das lesões tumorais, principalmente quando se trata de câncer, em um organismo como um todo. O contador de cintilações acoplado à tomografia colhe as imagens que aparecerão como manchas ou regiões de brilho mais intenso nas áreas em que houve lesões tumorais. O exame não apenas detecta a presença de tumores, mas também se faz capaz de medir a intensidade luminosa que aparece nas imagens. Por meio da análise dessa intensidade, pode-se ter a noção da atividade metabólica tumoral. Quanto maior, mais intenso é o brilho. O PET-scan é um exame especialmente útil nos casos em que há suspeita de metástases que não apareceram em outros exames de imagem, além de auxiliar no diagnóstico diferencial entre nódulos benignos e malignos. E bom, professor, basicamente esse foi o nosso trabalho. Espero que o senhor tenha gostado e tenha ficado o mais completo possível, onde nós tentamos associar os conteúdos de efeito Warburg, onde nós sabemos que, em resumo, nada mais é do que um grande consumo de maneira anaeróbia na via glicolítica com baixa produção de ATP, característico de metabolismo de células tumorais, e a associação desse metabolismo de células tumorais na identificação de câncer, tanto pelo manômetro de Warburg, que foi criado por essas taxas de volume de gás e oxigênio, como também pela emissão de pósitrons que essas células tumorais, diante da captação de glicose, acabam gerando, que nada mais caracteriza o método de PET-scan, associado também aos inibidores terapêuticos da hexocinase, que também ali auxiliam no tratamento dessas células tumorais no método de quimioterapia.
Os componentes do grupo sou eu, João Matheus, José Medeiros e o João Vitor. Agradecemos demais a atenção, professor. Nós somos da 4ª turma de Medicina. Espero que você tenha gostado. Forte abraço!